Realmente à investigação e interpretação de música barroca com um repertório de compositores do período colonial português, sempre em instrumentos do século XVIII. Interpretou o ensemble Turicum, por ele fundado. O conhecimento destes factos é essencial. Fornece outra forma de olhar para as nossas terras e clama um outro da arqueologia. Melhor saber onde escavar, onde mergulhar, buscar onde e o quê, dará mais alento a esta preciosa ciência. E para se não pensar, não se saber, ser também pragmático para dar noção do que possa estar a ganhar-se ou a perder-se. Mesmo financeiramente, um exemplo. Dizem, em 1994, um mergulhador da zona de Aveiro ter declarado o achado de um astrolábio náutico com data de 1575, encastrado em prata em perfeito estado de conservação. Constou então ter recebido 4.000 contos pela peça, hoje em exposição no Museu da Marinha em Lisboa. Fazer contas à história pode bem valer a pena, e garanto não só neste aspecto, a história rende. Mas a ver então se é possível fazer entender a importância destes conhecimentos, ser alicerce de muitos mais. Situado um pouco mais para o interior do que Vagos, Sousa estava mais defendida dos perigos do oceano, com a vantagem do rio Boco, com outras designações ao longo dos tempos, incluindo Rio Salgado, funcionar como uma estrada navegável. Melhor defendida também por se situar num ponto mais elevado, mais estratégica relativamente a localidades vizinhas, foi por isso até ao governo do Venturoso de D. Manuel I, pelo menos localidade a merecer atenção. O que aconteceu, contudo, foi o recuar do oceano ser-lhe ingrato. O mar afastou-se com prováveis modificações no leito daquele rio e passou a ser-lhe ingrato também o olhar dos investigadores, persuadidos da maior importância dos conselhos que a modernidade desenvolveu. Nos mapas, Sousa não aparece, ou esconde-se enquanto vê assinalar com maior destaque vilas de bem menor relevo em tempos medievais. E é esta a lição a tirar da necessidade de estudar a formação da linha costeira, até a poder encarar como agora a conhecemos, porque locais sem importância aparente ou mesmo desaparecidos podem albergar muitas novidades. Por igual, dar como falsas notícias de velhos portos ou postos comerciais, fluviais ou marítimos, como acontece com a lenda de toponímia de São Pedro de Rates, de que em breve iremos falar, pensar espantosas ou imaginárias algumas lendas ou tradições pode ser precipitado, porque é bem plausível retratarem objetivas realidades perdidas. A evolução do traçado da orla marítima constitui, assim, premissa obrigatória de qualquer outro raciocínio histórico, sobretudo no litoral. Sem essa noção, não saberemos onde andaram governantes de outrora, imaginando-os a percorrer locais ainda nem sequer existentes. Sem clareza de ideias a este nível, arqueólogos e outros investigadores perdem-se. Ignorar-se-ão também
o traçado dos leitos e a navegabilidade de cursos de água cujas margens, desaparecidas ou modificadas, deixaram enterrada a história a descobrir. Tornam, finalmente, menos rigoroso insistir em inserir o passado em mapas atualizados. Lá onde hoje crescem plantas e se erguem edifícios, outrora ou simplesmente havia água, ou o movimento de marés dava lugar à extração de sal, à pesca, ao bulício da troca de mercadorias, fossem elas produtos ou pessoas, nessas alturas, como tal, ainda assim, entendidas e transacionadas. Alguns tiveram esta noção instintiva e buscaram alguma clareza de ideias, tal como nós, indo ao terreno, mesmo antes de procurar quem sobre tal tivesse escrito. Com cuidado, até o olho nu se adivinha assim ser. Aliás, o facto de as fontes serem raras reforçava o raciocínio. Algumas localidades não apareciam ou pouco aparecem mencionadas em documentos antigos porque, como se percebe, não se escreve sobre o que nenhum valor tenha. Outras houve e há, onde o fenómeno foi outro. A escassez de testemunhos pode ser apenas aparente. Eles existem, só nunca foram devidamente verificados. Sousa é, neste aspecto, paradigmática. Foi nada mais, nada menos, capital de uma das mais importantes confrarias de monges da Idade Média, a qual era possuidora de enorme riqueza fundiária, não apenas ali, mas espalhada por diversos pontos do reino. Detentora de um mosteiro devotado a Santa Maria de Roca Amador, um dos mais relevantes cultos da época, patrocinado por Dom Sancho I. Tudo indica ter sido um importante porto. Tudo evidencia marcante importância em toda a Idade Média. Decaiu à medida que o mar foi recuando, interiorizando-a. A par, encarregou-se o homem, no seu atrevimento, de lhe destruir os monumentos. Já quase nada resta de onde possam perspectivar-se as edificações outrora albergantes dos primitivos freiras. Escondida aos olhos da geografia, acabou perdida dos tratados de história e o alheamento estendeu-se à arte e ao por ali ainda existente, a também valer a pena lembrar. É dela, dessa importância esquecida, que vamos falar hoje e nos próximos programas, porque será ela a levar-nos mais tarde a São Pedro de Rates em lugar paralelo.
Ouviram sons pela reputada cravista italo-brasileira Rosana Lanzelotti. O Allegro, integrante da sonata em dó maior do compositor português Pedro António Avondano, executado num cravo absolutamente fora do vulgar, instrumento da autoria de um outro português, José Calixto, e considerado um dos tesouros mais raros das coleções do National Music Museum da Universidade do Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Faixa extraída do CD inteiramente dedicado a este compositor, completamente esgotado e gentilmente enviado do Brasil pela própria executante, em colaboração amiga com o programa Histórias de Portugal. Consultemos mapas do século XIV, anos 300, portanto, tendo Portugal já um bom par de centenas de anos, e fundamentemos ideias. Um dos primeiros atlas náuticos, datado de cerca de 1320, governo de D. Dinis, onde aparece o levantamento da costa atlântica, é da autoria do genovês Petrus, ou Pietro Vesconte, acessível na internet e cuja ampliação permite ver o retratado neste programa, uma linha de fronteira ao mar muito mais recortada, como se Portugal fosse uma bolacha cuja dentada de criança o atingisse domingo a peniche, comendo para dentro, em meia-lua, particularmente acentuada entre o Douro e o Mondego, entre Gaia e Coimbra. A zona de Aveiro é de mar, desenhada até esta última cidade. Não havia ria, não existiam canais como os que hoje vemos, oceano, a beijar as marinhas de esgueira, agora núcleo central urbano. Ia-se no Sexto Rei, e o panorama era assim, só nessa altura, se começando a alterar de forma significativa. Quaisquer decisões régias, eclesiásticas ou particulares, até então tomadas, foram sobre esta geografia. Aveiro, até então, não tinha verdadeira importância. Contudo, não deixem de se observar outros levantamentos cartográficos, bem posteriores, atingindo o século XVI, onde se mostra o mesmo, embora a linha se venha já suavizando para criar o traçado mais atual. Só entre 1300 e 1500, grosso modo, se vê começar a emergir um conjunto de múltiplas pequenas espécies de ilhas e canais. É o verdadeiro começo do fenómeno depois acelerado de assentamento de areias e outros materiais a evoluir depois no rápido sentido da formação das restringas arenosas geradoras da atual ria de Aveiro. Este novo litoral, como lembra Rosário Bastos, aparece representado tanto no mapa de Álvaro Seco de 1561 como no excerto de uma peça cartográfica datada de finais do século XVI ou inícios do século XVII. Só nos anos de 500 se torna claro e visível o emaranhado de salinas em toda a região, terrenos de vai e vem, aquático, para lá dos quais começou, finalmente, o desenvolvimento económico ainda fugaz da vizinha Aveiro, que não duraria, aliás, mais de 2 séculos sem regredir.